13 de agosto de 2025. A sessão de hoje está sendo, por mim, presidida, Maria Iraneide Moura Silva, em substituição à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que se encontra de férias. Também a composição de hoje tem a presença do eminente desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite e da juíza convocada, doutora Elizabeth Pinheiro. Meus cumprimentos a todos, aqui o que eu faço na pessoa do desembargador Evaldo, cumprimento também os servidores na pessoa da doutora Beatriz, que secretaria aqui os trabalhos, cumprimentando também aos advogados presentes, tanto aqui na sala física como na virtual. Eu vou iniciar aqui anunciando os processos que foram adiados em razão tanto das férias da desembargadora Maria Nailde, como da desembargadora Tereza Neumann. Tem alguns que ela pediu vista, então, da relatoria do desembargador Evaldo, então não poderão ser apresentados hoje. Então, mas antes, porém, eu submeto à apreciação a ata da sessão de número 27, 2025. Alguma objeção? De acordo, presidente. Nenhuma objeção, presidente. Ata aprovada. Então, os processos com pedido de vistas que serão ainda, não serão apresentados, nós temos aqui o do item 69, né, do PJE, da relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, a apelação de número 005-0818-15-2021. E os de pedido de vista da relatoria do eminente desembargador Luiz Evaldo, cujos pedidos de vista foram feitos pela desembargadora Tereza Neumann, agravo de instrumento de número 300-63-15-14-2024, e apelação de número 300-0059-93-2024, também apelação de número 026-63-21-22-2022, apelação de número 0200-902-04-2022, apelação civil de número 001-3847-40-2018, apelação civil de número 000-3697-35-2019, todos da relatoria do eminente desembargador Luiz Evaldo, que também permanecem aqui, assim, aguardando o retorno da desembargadora Tereza Neumann. Eu passo... perdão. Eu agora quero me retratar aqui, na primeira oportunidade que falei, não cumprimentei a eminente representante da douta Procuradoria Geral de Justiça, doutora Jane Meire, digna procuradora, que já foi, repito aqui, já foi promotora de justiça no juizado da 16ª unidade, onde atuamos por anos juntas. E também eu quero cumprimentar a representante da Defensoria Pública, a doutora
Hoje quem vê é a doutora Darliane. Muito prazer em recebê-la aqui mais uma vez, doutora Darliane. Feito essa ressalva, apresentando os cumprimentos, eu passo, então, a pauta aos pedidos de preferência sem sustentação. Temos 2 embargos aqui que foram pedido de preferência, obviamente, sem sustentação, todos da relatoria do desembargador Evaldo. Os embargos de declaração de número 346-64-75-2023, que tem como embargante Tecbrita Tecnologia em Britagem Limitada e embargado do Estado do Ceará. Vossa Excelência, o desembargador pode apresentar aí o resumo, pode ser a proposta de emenda, como Vossa Excelência preferir. Pois não, presidente, boa tarde. Eu cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento a todos, já feito muito bem. Extensivo também à doutora Jane Meire, digníssima Procuradora de Justiça, assim como à doutora Darliane Portela, digníssima Defensora Pública. Senhora Presidente, eu acho que a Caixa Alta já resume, se for o caso, eu posso ler a emenda por completo. Mas eu diria, a emenda, direito tributário, embargos de declaração, embargo de declaração, deferimento do ICMS, benefício fiscal concedido pelo FDI, ausência de omissão, obscuridade ou contradição, reiteração de argumentos já analisados, embargos conhecidos e rejeitados com imposição de multa. Não sei se é suficiente, presidente. Doutora Elizabeth. Como vota a doutora Elizabeth? Com o relator, presidente. Eu também acompanho a relatoria e proclamo o resultado, embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Na sequência, temos os embargos de declaração de número, uma sequência de 50, 68, 61, 2018. Embargante, o Estado do Ceará, embargado, Ponto do Eletromóveis e Eletrodomésticos Limitada. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Evaldo, para fazer o resumo aí. Pois não, presidente. Da mesma forma, o resumo da emenda. Direito administrativo e do consumidor. Embargo de declaração em apelação cível. Alegada omissão quanto à competência do DECON Ceará e à possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos. Vício inexistente, embargos do Estado conhecidos e desprovidos. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Como vota a doutora Elizabeth, brevemente, desembargadora, se Deus quiser. Sim. Com o relator, presidenta. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Eu passo em seguida aos pedidos de preferência com sustentação. O número 1 aqui da minha lista é a apelação de número, uma sequência de 4 zeros, 653, 13, 2019. Da relatoria do eminente desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, tem como apelante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e apelado Francisco Douglas Mesquita da Silva. Doutora, não é o doutor Matheus, né? Fez o pedido de sustentação do doutor Matheus, mas estou recebendo a informação aqui que quem está na sala é a doutora Jeane, é isso? Doutora Jeane, boa tarde. Acho que não está. Deixa eu aqui, conferir. Não?
Oi? Doutora Jeane não está na sala. Então, de qualquer modo, em atenção aqui ao pedido que foi feito, eu passo a palavra ao desembargador Evaldo para fazer o resumo, porque até a proposta, o voto aqui colhido da votação provisória contempla o pedido da apelada, não é isso, desembargador? Então, passo aqui a palavra a Vossa Excelência. Ementa do direito previdenciário, apelação civil, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, consideração dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, recurso desprovido. É suficiente, Frederico? É sim. Obrigada, desembargador Evaldo. Doutora Elizabeth? Com o relator, presidência. Eu também acompanho a relatoria. Proclamo, então, o resultado, apelação conhecida e não provida à unanimidade nos termos do voto eminente relator. Segundo pedido, aqui a apelação de número 014, 5231, 52/2019, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo, apelante Torres e Pedrosa Comércio de Águas Minerais Limitada, apelado do Estado de Ceará. O pedido de sustentação foi feito pela doutora Diana Melo Costa Lima. Doutora Diana, eu vejo já que está aqui na sala virtual. Boa tarde. Estou, boa tarde, Excelência. Doutora Diana, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, dispenso, sim. Vossa Excelência tem o prazo regimental para fazer a sua sustentação. Com a palavra, Vossa Excelência. Perfeito. Egrégia Segunda Câmara, boa tarde. Ilustre desembargador relator, demais desembargadores e desembargadoras aqui presentes, ilustre representante da Procuradoria de Justiça, prezados advogados e servidores deste tribunal. Com a devida vênia, eu passo à exposição da minha... Eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, a sentença recorrida, ela extinguiu uma ação ordinária, certo? Sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da edição de uma instrução normativa nova pelo Estado do Ceará, certo? Essa instrução normativa, ela versa sobre a pauta fiscal de determinados produtos. No caso aqui, a gente está falando de águas minerais, certo? Quando a empresa ingressou com a ação, a pauta fiscal que estava vigente era de número 4/2019, certo? E com a atualização desses valores, o Estado alegou a perda superveniente do objeto. No entanto, o que a empresa sustenta é que não houve perda do objeto da ação, porque o que se pretende, na verdade, é compelir o Estado do Ceará a instituir um processo administrativo fiscal transparente, certo? Para fixar os preços de referência da água mineral que é comercializada pela empresa apelante, tomando por base os preços que ela efetivamente pratica no mercado varejista local. Então, a simples, digamos, substituição da pauta fiscal, do ato normativo, não faz com que haja perda superveniente do objeto da apelação, da ação, perdão. Então, o cerne da ação, ela não se restringe a impugnar tão só a instrução normativa que estava vigente no momento da ação, mas sim o procedimento como um todo de fixação desses preços de referência, que são, na verdade, a base de cálculo do ICMS substituição tributária. Quero fazer aqui um parêntese que a empresa é uma empresa pernambucana, ela traz seus produtos, suas águas minerais de fora.
né? Então, ela tem um custo maior, mas, apesar disso, ela ainda consegue ingressar no mercado do Ceará, né? Com preços mais competitivos do que os preços que o Estado do Ceará impõe para o recolhimento do ICMS substituição tributária. Então, o que está em jogo aqui não é apenas o ato normativo, é sim o procedimento de barreira mesmo tributária, de colocar preços maiores para que empresas de outros estados tenham maior dificuldade ou pague até um imposto, que é o caso que está acontecendo, pague o imposto com uma base de cálculo bem maior do que o valor do preço, o valor do produto que ela pratica no mercado. Então, o requerimento é que Vossas Excelências analisem essa questão, né, e que reformem a sentença para julgar o mérito da ação, provendo a apelação e dando procedência aos pedidos que foram feitos na ação. Agradeço a atenção de todos e todas que estão aqui presentes. E assim encerro a minha participação. Obrigada, doutora Diana. Eu que agradeço. Cumprimento, parabenizo pela objetiva sustentação e passo a palavra, então, ao eminente relator. Pois não, presidente. Remete Direito Tributário e Processual Civil, Apelação Civil, Ação Ordinária, ICMS Substituição Tributária, Preço de Referência ao Consumidor Final, Regime de Pauta Fiscal, Fixação unilateral pelo fisco sem processo administrativo regular, Contraditório e Ampla Defesa, Súmula 431 da STJ, Perda parcial do objeto, Teoria da causa madura, Procedência em parte do pedido, Recurso parcialmente provido, Caso em exame. Apelação civil interposta por contribuinte contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação ordinária ajuizada contra o Estado do Ceará, sob a alegação de perda superveniente do objeto em razão da revogação da Instrução Normativa número 04/2019. Pretensão de reconhecimento do direito ao contraditório e à ampla defesa na fixação dos preços de referência ao consumidor final, utilizados no regime de ICMS-ST, alegando reiterada prática ilegal de pauta fiscal. Questão de discussão. Há duas questões de discussão. 1. Definir se houve perda total ou apenas parcial do objeto da demanda diante da revogação da Instrução Normativa 04/2019. E 2. Estabelecer se a fixação de preço de referência pelo Estado, sem prévio processo administrativo fiscal, com contraditório e ampla defesa, configura pauta fiscal, vedada pela súmula 431 do STJ. Razões de decidir. A perda de objeto é parcial, pois a pretensão não se limitou à revogação da IN 04/2019, abrangendo o reconhecimento do direito do contribuinte à participação em processo administrativo regular para a definição dos preços de referência. A pauta fiscal caracteriza-se pela fixação unilateral e prévia de valores pelo fisco para a base de cálculo do ICMS, sem observância do artigo 148 do CTN, o que viola o devido processo legal tributário. A jurisprudência do STJ, consolidada na súmula 431, considera ilegal a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, exigindo processo administrativo regular, fiscal regular, com contraditório e ampla defesa, quando necessário o arbitramento da base de cálculo. O Estado do Ceará não comprovou a realização de procedimento administrativo regular ou a participação da contribuinte na definição dos preços de referência, restando configurada a ilegalidade na prática. Aplicando-se a teoria da causa madura, CPC, artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1, romano, é possível julgamento imediato do mérito quanto ao pedido remanescente. Aqui eu vou para a parte dispositiva, presidente. Do exposto, com do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, para, aplicando a teoria da causa madura, artigo
2013, parágrafo 3º, inciso 1, CPC, deferir em parte o pedido desordial, a fim de determinar que o Estado do Ceará adote processo administrativo fiscal para o estabelecimento dos preços de referência ao consumidor final dos produtos da autora, respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho o relator, presidenta. Eu também já tive acesso ao voto do eminente relator e já o acompanhei provisoriamente, e agora ratifico o voto provisório, o acompanhando na íntegra, e proclamo, então, o resultado. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Obrigada, doutora Diana. Pode ficar à vontade para permanecer ou não nesta sala virtual. Muito obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Tem 3 aqui dos pedidos de sustentação. Nós temos aqui uma sequência de pedidos oriundos de Ipu, que todos vão no mesmo sentido, não, tem o item 3, só a partir do 4. Não, essa sequência ainda não. O item 13 é a apelação, ainda não é de Ipu, não, perdão. Apelação de número 300, 3202, 36, 2024. Da relatoria de desembargador Luiz Evaldo. Apelante Ana Paula dos Santos Mesquita, e apelado o Instituto Nacional de Seguro INSS. Quem fez o pedido aqui para fazer a sustentação foi a doutora Ana Carolina Azevedo Lopes. Está em sala? Não? Eu recebo aqui a informação que a doutora Ana Paula não está na sala. De qualquer modo, passo aqui a palavra ao eminente relator para fazer aqui o resumo do seu voto. Até o caixa alto também resolve, desembargador. Pois não, presidente. Direito previdenciário e processual civil. Apelação civil. Ação ordinária de concessão de benefício previdenciário. Laudo pericial contraditório e insuficiente. Ausência de resposta a quesitos complementares. Cessamento de defesa. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para a complementação da prova técnica. Aqui eu vou para a parte dispositiva, presidente. Por fim, nos termos do artigo 282, parágrafo 1º do CPC, e da jurisprudência consolidada, a nulidade do ato processual depende da demonstração de prejuízo, o que, no presente caso, é patente, já que a omissão na análise dos quesitos comprometeu o direito à ampla defesa da hora apelante. Tendo exposto com êxito do provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada nova perícia técnica ou complementada à existente, proferindo-se em pós nova decisão sobre o mérito da demanda. É assim que voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho a relatoria, presidenta. Eu também acompanho, ratificando o voto provisório, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida, sentença anulada, com determinação do retorno dos autos à origem, nos termos do voto do eminente relator, à unanimidade. Agora sim, temos uma sequência aqui vinda da comarca de Ipu. Esses processos, a decisão, já verifiquei, todos tratam de matéria, esse aqui que dá para ir em bloco, né, desembargador? E todos são contra o município de Ipu, que consta aqui o apelante. Eu vou fazer o pregão, vamos lá. Apelação de número 3.860, 2024. Apelante do município de Ipu, apelada Ana Francisca Carvalho Martins Farias.
também a apelação civil de número 3.683/2024. Apelante município de Ipu, apelada Maria Silonildes Rodrigues Aral. E a apelação de número 3.682/2024, apelante município de Ipu, apelada Maria Siloneida de Farias. Apelação civil de número 3.680/558/2024, apelado município de Ipu, apelante município de Ipu, apelada Maria Rodrigues Passos. E, por fim, a apelação civil de número 3.669/29/2024, apelante município de Ipu, apelado Lúcia Gomes de Xerez. Aqui, todos os pedidos na sustentação foram formulados pela doutora Natália Estelita Rodrigues Santos. Está em sala, doutora Estelita? Obrigada, doutora Estelita, por me chamar, porque a atenção, de cabeça baixa, não percebi que já havia se levantado, estava aí a postos. Eu informo, doutora, que a votação provisória, o voto do eminente relator contempla o pleito das suas constituintes. Ainda assim, insiste na sustentação ou dispensa? Eu dispenso. Dispensa? É ótimo. Então, aqui a gente já otimiza os nossos trabalhos. Passo, então, a palavra ao eminente relator para fazer aí o resumo do seu voto. Cumprimento todos na pessoa de Vossa Excelência, assim como a doutora vai fazer a sustentação. Só perguntaria se, nos 5 processos, a doutora é a advogada? Ah, tá. Então, vou proferir em bloco, presidente. Em bloco, deixa eu ver. Porque Todos essa emenda vai ser da doutora Natália Estelita. 5 votos, né? 5 processos. Isso. Então, processo anunciado por Vossa Excelência, projeto da emenda. Eu acho que a caixa alta é suficiente, né? O resumo da... Sim. Caixa alta, já fechar. A parte dispositiva. Sim. Direito administrativo, apelação civil em ação ordinária. Servidora pública do município de Ipu. E aí, Chiquinho? Magistério, progressão por antiguidade prejudicial de prescrição do fundo de direito, rejeitada. Relação de trato sucessivo, enunciado singular. Mas eu troquei esse bicho aí, macho, na virada do ano, sabe, Chiquinho? Tem um microfone ligado, por favor, verifique. Aí, como faz 8 meses, eu não sei o que é que você acha. Tem um advogado que deixa o microfone ligado, por gentileza, verifique para desligar. Relação de trato sucessivo, enunciado singular número 85 do Superior Tribunal de Justiça. Mérito, comissão de gestão de carreira, não criação no prazo legal, omissão da administração, direito subjetivo da servidora, requisito temporal implementado, apelação conhecida e desprovida, com adequação de ofício do índice a ser aplicado no cálculo da condenação. Na parte dispositiva, que esse voto vai ser disponibilizado logo após a sessão, as partes. Quanto exposto, conhece do recurso apelatório para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar de provimento, adequando de ofício a fórmula de cálculo das parcelas pretéritas, mantendo-se a sentença nos demais termos. Em consequência, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% do valor da condenação. Esse é o voto em todos os 5 processos, presidente. Satisfaz, doutora? Satisfaz. Satisfaz. Doutora Elizabeth, como vota? Com a relatoria, presidenta.
eu também acompanho e proclamo o resultado para todos os processos que eu anunciei, preliminar de prescrição de fundo de direito rejeitada e no mérito, apelação conhecida e desprovida à unanimidade nos termos do voto eminente relator. Eu recebo aqui a informação da secretária de que agora a doutora Jeane se encontra na sala, mas eu quero informar, doutora Jeane, que era o pedido formulado por Vossa Excelência, foi o primeiro aqui que foi chamado, e já precluiu aqui para a sustentação. De qualquer modo, a apelação, o resultado do voto, ele contempla o pleito dos seus constituintes, certo, doutora? Só para informar que já foi proclamado o resultado, tá bem? Conhecido e não provida a apelação. Satisfeita, Excelência, muito obrigada pela atenção. De nada. E com isso nós encerramos os pedidos de preferência com sustentação, e eu passo agora, então, a indagar a doutora representante da Procuradoria e também da Defensoria, eu indago a Vossas Excelências se há alguma manifestação de interesse das suas respectivas instituições em algum desses processos que foram pautados. Doutora Janimeire? Boa tarde a todos. Excelência, nada tenho a se manifestar no momento. Obrigada. Doutora Darliane? Boa tarde. Sem nenhuma nova manifestação. Obrigada, Excelência. Obrigada, doutora Darliane. E agora passo aqui a indagar do desembargador Evaldo se ratifica todos os votos proferidos. Sim, presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos na condição de relator ou vogal, processo de pauta ou extra-pauta, em ambos os sistemas SAGE e PJE. Obrigada, desembargador Evaldo. Do mesmo modo, indago aqui a doutora Elizabeth. Ratifico, sim, presidenta, todos os votos por mim proferidos. Obrigada, doutora Elizabeth. Por minha vez, eu também ratifico todos os votos proferidos, tanto na qualidade de relatora como vogal, nos processos pautados e extra-pauta dos sistemas PJE e SAGE. Nós, na sessão de hoje, julgamos 66 processos na sessão de hoje. Antes de encerrarmos aqui a sessão, eu queria apresentar o voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gonzaga Viana, que hoje faleceu, pai da servidora do TRE, que também é advogada, e sogro do advogado Moacir Maia, Albuquerque Maia, né? Moacir Albuquerque Maia ou Maia Albuquerque, ao contrário, que é casada com a servidora do TRE, Laisa Albuquerque. Então, eu queria fazer esse voto de pesar, que seja encaminhado para a Laisa, que é a filha do senhor Luiz Gonzaga, também para o doutor Moacir, que é advogado casado com ela. Estão todos de acordo? De acordo, presidenta. Passo o endereço para você, Beatriz, para encaminhar este voto de pesar. Há alguma manifestação? Não, presidente, só dizer que foi muito boa a sessão, porque foi rápida, né? Que todos sejam assim, né? Realmente foi ótimo, foi bem? Hoje foi vapt-vupt aqui. Pois não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma ótima tarde, um restante assim, de dia de trabalho bem profícuo. Até a próxima, se Deus quiser. Igualmente. Boa tarde.
Boa tarde, doutora Jane Meira. Até a próxima.